Orar, apresentar esse momento ao Senhor. Deus, diante do Senhor apresentamos esse momento de adoração ao teu nome. Louvores que foram cantados aqui é para o Senhor. Apresentamos os dízimos e as ofertas depositadas aqui à frente, no ato de louvor, de adoração e de gratidão ao Senhor. Pedimos, derrame as bênçãos sobre os teus filhos. Ó Deus, o Senhor venha prosperar os teus filhos em tudo, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo, em Colossenses, capítulo de número 2. As crianças vão sair sem correr. Colossenses capítulo 2, amém? Se alguém tiver sem Bíblia aí, apresenta para ele a Bíblia. Nos fala assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho tendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo que para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Até aqui por enquanto, mas deixa a sua Bíblia aberta, não feche ela, que nós vamos andar mais um pouquinho, mas fique com ela aberta aí, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a suficiência de Cristo, ou a sua supremacia sobre todas as coisas, sobre principados, sobre potestades, em que Jesus, ele é suficiente, que não precisa acrescentar mais nada à obra da salvação, porque a obra da salvação, ela foi completa, ela está completa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós que caminhamos na fé, nós que cremos no Senhor Jesus, assim nós devemos permanecer, convictos, e que nada venha nos tirar da presença do Senhor. Paulo, ao escrever essa carta a essa igreja, a igreja de Colosso, havia um problema ali, um problema real, ameaçando a existência dessa igreja, ameaçando a fé desses irmãos, desvirtuando os irmãos com respeito à caminhada cristã, com respeito à fé. E ele, preocupado com isso, então, ele começa a instruir essa igreja, a evitar os exageros, evitar as novidades, tomar cuidado para que eles não venham ser levados por falsas doutrinas, levados por vãs filosofias, porque isso traria grandes consequências para a vida deles. Ou seja, a igreja dos Gálatas, eles começaram no espírito e eles estavam terminando na carne. E Paulo deixa claro, vocês devem tomar esse cuidado para que vocês também não venham ser afastados da presença do Senhor. E dentro da igreja, o detalhe é esse, tá? Muitas pessoas, às vezes, dentro da igreja, servindo ao Senhor, mas com as suas mentes totalmente já corrompidas, acrescentando coisas à fé, acrescentando coisas, porque pensam, foram instruídos de que só a morte de Jesus e a sua ressurreição não é suficiente. E esses ensinamentos rondam as nossas igrejas,
rondam a comunidade cristã, não só daquela época, mas em todas as gerações, sabe, havia essas ameaças. Por isso que Paulo está sempre, nas suas cartas, escrevendo com respeito à sã doutrina, e nós precisamos disso, até porque estamos caminhando para o fechamento da história. Nós devemos dobrar a nossa atenção nesses últimos dias, porque surgirão falsos ensinamentos, falsos poderes, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, para o quê? Para desvirtuar o povo da verdadeira fé. E com isso eles combatem contra a pessoa do Senhor Jesus, eles atacam a santidade de Jesus Cristo, eles atacam o sacrifício expiatório do Senhor Jesus, o Senhor, falando que só a morte e a ressurreição de Jesus não é suficiente, ou seja, que você precisa acrescentar alguma coisa, que você precisa fazer mais alguma coisa para que você seja salvo. E a palavra de Deus nos deixa bem claro que não, que nós não precisamos de mais nada a não ser crer e obedecer. Então Paulo deixa claro, olha, grande luta tenho feito ou tenho tido por vós, a luta de Paulo pela maturidade da igreja, que vai do versículo 1 ao versículo de número 5, sabe, ele está preocupado com a maturidade da igreja. É tão interessante que Paulo chama a igreja de Coríntios de meninos na fé, eles eram imaturos. Paulo fala, olha, eu não dei a vocês ainda um alimento sólido, porque vocês não têm condições de compreender, porque vocês são imaturos na fé. Em outras passagens, Paulo também deixa isso bem claro, sabe, dessa imaturidade. Mas dentro da igreja do Senhor Jesus, há pessoas maduras na fé, mas há aquelas pessoas também que são imaturas. Alguns estão começando a caminhada cristã, tem pouco tempo, Alguns têm 20, 30 anos, mas ainda são imaturos com respeito à fé, não compreenderam o Cristo na sua supremacia ou na sua totalidade, não compreenderam o plano de salvação, e com isso são presas fáceis, correm sérios riscos, o risco de se enveredar por caminhos tortuosos, que aparentemente é cristianismo e não é. Então Paulo tem essa preocupação com respeito à maturidade da igreja. Então Paulo revela a sua preocupação pastoral com os irmãos. O seu objetivo era que fossem consolados, unidos em amor e enriquecidos na certeza da fé, chegando ao pleno conhecimento de Cristo. Então Paulo tinha essa preocupação, deles chegarem ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque uma vez eles tendo esse conhecimento, já não seria mais um jardim de infância, mas um exército do Senhor Jesus Cristo. Mas nos dias de hoje, o que nós percebemos é uma infantilidade muito grande com respeito à fé cristã, e nós precisamos ter o cuidado. Então, no versículo 3, fala assim, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, em Cristo é o centro da verdadeira sabedoria. Nele está embutido, está guardado todo o conhecimento suficiente para as nossas vidas, o conhecimento para a salvação, a nossa caminhada aqui na terra. Uma igreja madura, ela não é apenas uma igreja cheia de pessoas, mas uma igreja madura, ela é firmada em Cristo, ela tem condições, ela tem capacidade de julgar, ela tem discernimento espiritual, ela consegue julgar as coisas, sabe, dessa vida. Quando surge um novo ensino, ela tem condições de julgar esse ensino, ela tem condições de julgar os portadores desse novo ensino, se condiz com a palavra ou não condiz com a palavra. Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios, olha, porventura não há pessoas aí capacitadas para julgar tal demanda, ou seja, tinham pessoas ali, mas que não tinham condições de julgar uma demanda que estava dentro da igreja. Mas uma igreja madura, ela tem condições sim.
Ela tem condições. A igreja de Coríntios, além de imatura, ela era uma igreja também carnal. Por isso havia tantas desavenças dentro dela. Por isso havia tanto pecado. E Paulo falou: olha, vocês não têm condições de julgar ninguém. Queriam julgar Paulo, julgavam o ministério de Paulo, se Paulo tinha o chamado, ou se Paulo não tinha, se a mensagem de Paulo era verdadeira ou não é, mas ficavam combatendo contra Paulo. Mas as coisas internas do dia a dia, eles não conseguiam julgar. Então uma igreja, ela precisa ser uma igreja madura, sabe, consciente, uma igreja experiente na palavra do Senhor, que venha manusear muito bem a palavra do Senhor, julgar as coisas que acontecem dentro dela, como as novidades, as teologias, as filosofias que vão surgindo. Por que, pastor, que nós precisamos julgar? Por que nós precisamos ter sabedoria? Porque diz respeito à sua fé, porque diz respeito à sua eternidade, porque se você vacilar e contaminar o plano de salvação, você vai passar a crer e acreditar em muitas coisas e ir atrás de muitas coisas e deixar o Senhor Jesus Cristo, e pensando que está fazendo a obra de Deus. Esse é que é o grande problema, né? Está envolvido na igreja, achando que está fazendo a obra de Deus e não está. Olha só, por isso eu preciso conhecer as Escrituras, tomar esse cuidado e entender, e que fique bem claro que Cristo é supremacia, que Cristo é soberano, que Cristo é suficiente, e que tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus, e que a obra dele, ela é perfeita. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E Paulo fala no versículo de número 6 até o 7, olha comigo aí, você não pode fechar sua Bíblia. Então, perfume de Cristo, amém? Perfume de Cristo, deixa sua Bíblia aberta, aleluia. Isso eu aprendi com um pastor, tá? Ele chama aí os irmãos de perfume de Cristo. Eu achei interessante, né? Perfume de Cristo. E Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. No versículo 6, olha só, irmãos: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como que você recebeu a Jesus? Então Paulo está dizendo para essa igreja, do jeito, ou seja, como vocês receberam a Cristo, como Cristo foi pregado para vocês e vocês creram, ande nele, permaneça nele, ande nele. Lembra da igreja dos Gálatas? Paulo falou: vocês começaram bem, começaram no Espírito, porém estão terminando na carne. Nós, quando recebemos a Cristo, nós entendemos que Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. Nós entendemos que ele morreu por causa dos nossos pecados, e que se nós crermos nele e formos batizados no nome dele, nós temos a vida eterna, porque ele nos garantiu isso. Ele diz: aquele que crê em mim, ele tem a vida eterna, e é suficiente. Então isso basta, não precisa acrescentar mais nada. Então é assim que nós aprendemos, e é assim que nós devemos nos portar, é assim que nós devemos caminhar, é assim que nós devemos viver, porque os falsos ensinamentos, os dados, as novidades, elas vão surgir para quê? Para tentar tirar Cristo do nosso coração, tentar nos tirar da presença dele. Então nós devemos caminhar em Cristo, estar em Cristo, e a palavra do Senhor, ela sempre nos adverte que nós não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas a nossa caminhada, ela tem que ser reta, olhando firmemente para Jesus Cristo. É assim que você aprendeu, assim andai nele, andem em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim ande nele, ou andai nele. Então a vida cristã, meus queridos, ela não termina com uma conversão. Depois que nós recebemos a Cristo, o crente, ele deve continuar andando no Senhor. Não é só aceitei a Jesus e pronto, não, eu tenho que andar, e andar em novidade de vida. Antes eu era um pecador, agora não, sou justificado. Antes eu cometi todo tipo de atrocidade, despojei-me dessas coisas, e agora eu ando em novidade de vida. Antes era um bêbado, drogado, hoje não.
Hoje eu vou para a igreja, para a presença do Senhor. Então, do jeito que recebemos a Cristo, assim nós devemos andar. Então, a nossa vida não é só eu aceitei Jesus e pronto, e vou sentar no banco. Não, eu tenho uma vida de um crescimento espiritual, sabe? Uma transformação, mudança de vida, mudança de mentalidade, sabe? Sendo transformado dia após dia, até chegarmos à estatura de varão perfeito. É o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 11 em diante, capítulo 4, versículo 11 em diante. Ou seja, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então, eu não posso ficar parado, estagnado. Aceitei Jesus, já está bom, precisa fazer mais nada. Para a salvação, não. Mas uma vez que eu aceitei a Jesus, a minha inclinação agora, ela tem que ser na direção do Senhor. Ou seja, as minhas motivações, as minhas investidas, sabe, o meu viver tem que estar sempre na direção do Senhor. É o que Jesus ele falou, olha, buscai as coisas do alto. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então eu aceitei a Jesus, deixei a velha vida, abracei essa nova vida e vou caminhando, buscando sempre agradar ao Senhor, sempre em novidade de vida, porque esse meu caminhar, ele vai revelando, vai me justificando, ou seja, para aqueles que estão à minha volta, que eu sou uma nova criatura, que eu pertenço ao reino de Deus. Então, andar em Cristo, assim como vocês começaram, assim também tem que ser. É tão sério isso, que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele deixa bem claro, olha, nós pregamos para vocês, vou resumir aqui, nós pregamos para vocês que Cristo é suficiente. Se nós pregarmos outra coisa, além do que já foi ensinado, não creia, mesmo se descer um anjo do alto. Ou seja, por que ele coloca? Porque corria o risco. Então nós ensinamos que Cristo é suficiente, que só há um caminho para ir para o céu, Jesus Cristo, e tudo que nós precisamos está em Cristo. E se amanhã o pastor José passar a ensinar outra coisa além de Cristo, é anátema, é maldição. Então imagina só, sua mente ela é fértil. Hoje eu estou pregando esse sermão, que nós não precisamos nada mais do que Cristo, somente Cristo. Cristo é suficiente. Mas amanhã o pastor José fala assim, não, irmãos, espera aí, nós temos que fazer um negocinho diferente aqui. Nós temos que trazer uma arca santa, um modelo da arca santa e colocar aqui. Não, irmão, espera aí, nós temos que também dar 7 voltas em volta da igreja, como lá em Jericó. Não, irmão, sabe, todo dia uma novidade. Não é isso que acontece por aí afora? É isso que acontece. Mas foi isso que foi pregado para você quando você converteu? Não. Então, se amanhã o pastor José começou a pregar outra coisa, opa, alerta, tem algo errado aí. Alguém levanta, pelo amor de Deus, me resgate. Amém? Alguém, por favor, levante logo e fala, não, pastor, peraí, a palavra diz assim. Me resgata, senão, vou me perder. E aí, se eu não mudar, você fala, opa, o homem ficou doido. Interna ele. Interna. Então, nós devemos andar como foi ensinado, tem sido ensinado. E o detalhe que Paulo fala lá no versículo 7, olha, neles radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, olha só, radicados é como uma árvore com raízes profundas. O cristão precisa estar firme, estar estabelecido em Cristo. Então, quando fala radicados, é isso, é nós colocarmos as nossas raízes
bem profundas em Cristo. E em Jeremias, o capítulo 17, o verso de número 9, fala que o justo, ele vai estender as suas raízes na direção do ribeiro. Então assim é o justo, assim é cada um que confia no Senhor. Jeremias 17, o verso 8. Ó, Jeremias, volta aqui. Porque ele é como a árvore, olha, verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha o verso 8, porque ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba. Tem uma versão que fala, no ano de sequidão ou nos momentos de dificuldade, ele não fica ansioso, ele não fica com ansiedade, ele não fica desesperado. Por quê? Porque nós confiamos em quem? No Senhor. Então aquele que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada que vai estendendo as suas raízes, buscando água, e quando vem as dificuldades, vem as provas, nós não ficamos desesperados, nós não ficamos em crises de ansiedade. Por quê? Porque o nosso socorro vem do Senhor, nós confiamos nele. Então não fica doente, com medo da vida, sabe? Não, nós estamos bem alicerçados. E quando vem as provas, às vezes nós vemos algumas árvores, quando vem a ventania, aí derruba aquelas árvores, às vezes bem fortes, mas quando joga a árvore no chão, aí vê, ou seja, revela que não tinha raiz, a raiz de algumas árvores superficial. Assim, nas vezes da vida de muitos crentes, quando vem a ventania, ele toma por quê? Porque não tem raiz, não aprofundou, não confiou. Por isso que Paulo fala, arraigados, ou seja, bem arraigados, bem firmes, vai resistir todas as provas, vai resistir todas as dificuldades, porque nós confiamos no Senhor. Fala amém, amém. Então, não só isso, mas não só arraigados, mas também edificados. E aí entra, onde é que nós temos colocado a nossa fé? Sabe onde é que você tem edificado a sua fé? Nós temos que edificar a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É nele que nós temos que crer. E a palavra do Senhor nos fala, o próprio Jesus fala que aquele que ouve as palavras dele e pratica é como um homem que colocou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades e os rios, bateram contra aquela casa e ela permaneceu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, os ventos, eles virão, as tempestades virão, ou seja, toda a diversidade desse mundo, e algumas até de ordem espiritual, elas virão contra as nossas vidas, elas virão, e é importante que venham. Por quê? Porque elas são reveladoras da nossa fé, porque se nós permanecermos, é porque nós sabemos em quem nós temos crido. Agora, se nós tomarmos, está revelando que a nossa fé foi depositada em coisas vãs, coisas tolas, coisas que não nos dão sustentação, na areia. Ou seja, confiou no dinheiro, confiou na fama, confiou na saúde, confiou na placa da igreja, confiou em A, em B. Não, você precisa confiar em Jesus. Você precisa estar edificado na pessoa do Senhor Jesus. E Paulo fala isso para a igreja. Nele em quem? Em Jesus. Estão arraigados e edificados. Tem um pastor, não sei, doido aí na internet, do Rio de Janeiro, e está falando assim: eu sou a quarta pessoa da Trindade. Eles viram por aí? Está aí na internet.
Ele falou: ninguém vai entrar no céu se não passar por mim. E ele ainda cita versículo bíblico: ao anjo da igreja diz, ao anjo da igreja diz. Ou seja, pegou um versículo isolado e falou que se ele não aprovar a entrada de certas pessoas da igreja dele para entrar no céu, não vai entrar. Olha que loucura! E a igreja dele tem gente. Tem gente lá, e ele tem uma boca muito porca, xinga todo mundo, xinga o Supremo, xinga o Silas Malafaia, xinga a Fernanda Brum, ou seja, um louco, um cara doido. Mas ele teve essa prepotência, essa arrogância de dizer: eu faço parte da Trindade, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Eles não podem pegar vídeo meu ali, editar e falar que eu estou falando isso aqui não, tá? É um maluco aqui no Rio de Janeiro. Onde já se viu um negócio desse, que petulância? Que o pastor tem autoridade para falar que quem entra no céu e quem não entra. Olha que loucura é essa. Por isso eu preciso estar firmado na palavra, em Jesus. Por quê, pastor? Porque tem gente que coloca a salvação dele na mão desses loucos. Tem gente que deposita a fé dele na mão dos cães, dos tolos, dos loucos, dos mercadores da fé. E aí, quando vem as lutas, aí vem a decepção, aí tombam, aí caem, aí desviam. Por quê? Porque não estavam alicerçados em Jesus, estavam fundamentados ali em homens, em vãs filosofias. E ele ainda nos fala da seguinte forma: confirmados na fé, ou seja, nele edificados, arraigados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Confirmado na fé. Qual é o fim da nossa fé? Fé não é no pastor, fé é em Jesus, fé na palavra do Senhor. Pedro fala no capítulo 1, verso 9, que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. O autor dos Hebreus nos fala que o justo viverá pela fé. Então nós precisamos todos os dias ter a nossa fé confirmada. Virão os ventos e as tempestades, e você vai ter que bater no peito e falar assim: eu creio em Jesus. Venha o que vier, eu creio no Senhor Jesus. Passe o que tiver que passar, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Não vou mudar a minha opinião. Eu não estou vendo anjo, eu não estou vendo nenhum sinalzinho, eu não estou sentindo nada, mas eu creio. É pela fé, não é pelo que você sente ou pelo que você pensa. Amém? Então, confirmados na fé. E Paulo fala: não que eu tenha obtido, mas eu persevero, eu caminho, eu luto, eu não vou desistir até alcançar o prêmio da soberana vocação. Olha só, capítulo 3 de Filipenses, verso 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Então, Paulo está ainda na caminhada, Paulo ainda está pregando, está evangelizando, continua crendo na pessoa do Senhor Jesus, ou seja, até chegar o fim. Depois ele escreve: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e guardei a fé. Ele creu, ele combateu, ele lutou, doutrinou, sofreu, foi perseguido, pedrejado, chicoteado, preso, dentro da cadeia ainda ganhou almas para o Senhor Jesus, doutrinou igrejas de dentro da prisão. Chegou quando foi julgado, passou o primeiro julgamento, o segundo ele falou: olha, encerrei a carreira e guardei a fé. E essa deve ser a postura de todo cristão, até o fim, guardar a nossa fé. A fé precisa crescer e ser fortalecida na palavra do Senhor. Então eu volto a dizer que não é o que você pensa ou o que você sente ou aquilo que você ouve de novidade por aí afora, é o que está escrito na palavra do Senhor Jesus. Quando os inquiridores de Jesus, os seus algozes, chegaram, Jesus falava assim: o que está escrito? O que diz as Escrituras? Então Jesus sempre fazia isso. Inclusive quando Satanás chegou, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então você precisa da palavra. A sua fé, ela não pode estar em experiências, a sua fé tem que estar na palavra. É na palavra do Senhor.
É o que está escrito é que conta, é o que vale, é o que é importante. E ele fala, transbordando em ações de graça. Ou seja, quem compreende a graça de Deus, aprende a viver com gratidão. E em tudo nós devemos ser gratos. É o que Paulo fala aos Tessalonicenses. Então eu aprendi que Cristo é suficiente, eu tenho que estar firmado, eu tenho que estar alicerçado, eu tenho que crescer, e também dando ações de graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma palavra escrita no meu idioma. Obrigado, Senhor, porque eu tenho igreja, eu tenho irmãos, eu tenho uma palavra, uma igreja que ensina a Bíblia, eu tenho uma pregação expositiva. Obrigado, Deus, por congregar. Obrigado porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos resgatou. Obrigado, Senhor, por termos a palavra do Senhor nos instruindo. Então, cheios de ações de graça diante do Senhor. E ele fala, cuidado com as vãs filosofias, ou com as filosofias que afastam de Cristo. É o que mais tem aí. Filosofias que afastam os homens do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo de número 8, por gentileza, Colossenses ainda. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então olha só, cuidado que ninguém venha te enganar, cuidado que ninguém venha te enredar, cuidado que ninguém venha te afastar da pessoa do Senhor Jesus. Com o quê? Com as suas filosofias, com as suas práticas, com as suas experiências, com os seus testemunhos, sabe assim, né? Incríveis. Cuidado com isso, cuidado com as novidades. Crente, não sei, irmãos, nós vivemos a era da novidade. Tudo que é novidade as pessoas vão atrás. Tem que tomar cuidado. Vigia. Senão essas pessoas, os cães, eles vão arrancar você da presença de Cristo. E é isso que Paulo fala. Cuidado com essas vãs filosofias, cuidado com essas novidades que vão surgindo, que vão aparecendo. Tem até uma aparência de piedade, tem até, sabe assim, algo que chama atenção, mas cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Paulo fala à igreja de Coríntios que Satanás também se transveste de anjo de luz. E não só isso, ele tem os seus ministros de justiça. Então, aqueles que estão, às vezes, pregando a palavra de Deus ali, mas, na verdade, estão com seus corações cheios de interesses mundanos e carnais, levar a pessoa para a destruição. Então, cuidado, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. O Judas, né, o nosso irmão Judas, ele fala, ai daquele, coitado daquele que esbarra nesse tipo de liderança, sabe? Coitado daquele que é vítima, entendeu? Desses falsos mestres. Por quê? Porque consegue aprisionar essas pessoas na mente. E aí fala, olha, se você sair daqui, você está debaixo de maldição. Cristo nos chamou para a liberdade, para sermos livres. Cuidado, vigia. Então Paulo, ele alerta, né, contra as filosofias baseadas em tradições humanas e nos princípios do mundo. Nem todo argumento que parece profundo ele é verdadeiro. O cristão ele deve perguntar não apenas: isso parece interessante, mas isso está em conformidade com Cristo e com sua palavra? Então, se surgiu algo novo, vai ficar, isso é interessante, que coisa bacana. Não, peraí, isso está de acordo com a palavra do Senhor? Isso está em conformidade com as Escrituras? Voltamos ao que Paulo fala aos Efésios. Olha, cuidado, tá? Prestem atenção, se nós começarmos a anunciar outra coisa, além do que já foi ensinado, não creia. Se descer um anjo do céu e apresentar um outro evangelho, não creia. Isso é maldição.
Então, cuidado com novidades. É uma novidade ali, o povo vai atrás. Não, porque na igreja tal tem uma campanha e o povo vai atrás da campanha. Ah, porque lá tem um grande homem de Deus, lá tem um homem que cura, e aí vai atrás. Tem agora o homem, o pregador do Monjauro. Vamos lá, os gordinhos, vai tudo lá, e tá magro. Teve um dia que passou um aqui na porta com um carro de som. Venha para a campanha do barraco, e Deus vai te dar um barraco. Ah, pelo amor de Deus, gente. Acho que o Reginaldo estava comigo no dia. Eu olhei assim e falei, mas que loucura! Uma falsa humildade, né? Uma falsa humildade, uma mansão, né? Pelo menos mudar o linguajar, né? A casa geminada, um duplex, um triplex, não, um barraco. Por que ele falou barraco? Porque ele está querendo pegar quem? O pessoal que está precisando do barraco. Que só o barraco já é suficiente para ele. E aí, ou seja, tem uns que vão atrás das mansões, dos iates, e tem uns que vão atrás do que está atrás de barraco. Uma loucura. São as novidades que vão surgir nas vãs filosofias, sempre atacando a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, as Escrituras. Então o cristão, ele tem que estar atento com respeito a essas coisas que vão surgindo. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade, o verso 9 e o 10 fala a respeito disso, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é verdadeiramente Deus. E o autor aos Hebreus fala, outrora Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas nesse dia nos falou através de Jesus, ou seja, do seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Então Cristo é suficiente, Cristo é a pessoa completa, ele não tem falha de caráter, não há sombra, nem dúvida, não há nada, ou seja, que possa reprovar a pessoa de Cristo, e muito menos a sua obra. Então, por isso Paulo conclui, e estáis perfeitos nele. Não precisamos acrescentar o misticismo, né, a superstição, o legalismo ou intermediários espirituais para completar aquilo que Cristo já realizou. É o rapaz que eu falei para vocês lá do Rio de Janeiro, ninguém vai entrar no céu se eu não deixar. Onde eu se viu um negócio desse? Então nós não precisamos fazer uma água santa, óleo santo, arca santa, marcha santa. Não! Batismo esse, batismo aquele, batismo para os mortos, né? Tradições, seguir tradições religiosas, como era o caso dos judaizantes que iam nas igrejas, sabe, levando as novidades do judaísmo. E aqui na nossa região nós somos muito bombardeados com respeito às práticas judaicas, né? Aparentemente parece bonitinho, inofensivo. Vem uma pessoa e coloca aquele manto dos judeus, coloca o quiparzinho e fica aqui, sabe, coloca um cenário, e não, isso aqui é algo didático, e daí a pouco, didático nada, daí a pouco está corrompendo a nossa fé. Nós não precisamos de festas judaicas, nós não precisamos de objetos judaicos, nós não precisamos da lei judaica, nós precisamos de Cristo, nós não precisamos de circuncisão, nós não precisamos do sábado, nós não precisamos de festas, nós não precisamos de domingo, nós não precisamos de comidas, nem de lua, de nada, nós precisamos de Cristo, e Cristo é suficiente. Nunca esqueça disso. Cristo é suficiente. Mas eles vêm com seus temperos. Não, precisa de fazer isso, de fazer aquilo. Pastor Eduardo um dia disse que um amigo sentou com ele à mesa e falou assim, não, só a obra, só o novo nascimento não é suficiente. Tem que fazer um mapeamento espiritual. É mole? Aí o pastor Eduardo falou assim, está desviado, só pode. Jesus falou assim, se não nascer de novo, não entra no reino do céu. Aí vem um cidadão e fala, não, só o novo nascimento não é suficiente. Ué, quem é que eu vou ficar com a palavra de quem? Eu preciso ficar com a palavra de Jesus.
Aí vem o outro lá do Rio de Janeiro e fala: não, só entra no céu se for com a minha aprovação. Olha, eu vou ficar. Jesus diz que ele é a porta. Quem entra por ele encontrará pastagem, encontrará proteção, encontrará segurança. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Aí aparece um cidadão e fala que ele é que é o que resolve essa parada aí. Não. Tu percebe, irmãos? Mas vem com novidades. Por isso que a gente tem que estar atento com respeito a essas novidades. Aí Cristo habita toda a plenitude da divindade. Lá no verso de número 11 ao 15, nos fala da seguinte forma: nele também foste circuncidados, não por intermédio de mão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido suplantados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado todo o espírito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os dispôs ao desprezo, triunfando sobre eles ali na cruz. Olha que coisa maravilhosa. Então a obra de Cristo, ela transformou a nossa condição, sabe? Mudou a nossa condição. Antes estávamos cheios de ordenanças, aí Jesus vem e aboliu tudo isso. E não só isso, nós saímos da morte para a ressurreição. Então ele mudou a nossa condição. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não é o que a palavra de Deus nos fala? E como é que era a nossa situação que Paulo está falando aqui? Nele foram circuncidados, não por intermédio de mão de homens, mas Jesus agindo em nós, suplantando juntamente com ele no batismo, o qual igualmente fosse ressuscitados. Se fomos ressuscitados, nos dá a entender que nós estávamos mortos, separados de Deus, distantes de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, e ele mudou essa nossa condição de morto para vivo. E Jesus disse que ele veio dar vida e vida em abundância. É isso que Cristo tem para cada um de nós, é isso que Cristo tem para você. E quando vós estávamos mortos nos pecados, vos vivificou juntamente com ele. Verso de número 13. Estávamos mortos, mas ele nos deu vida, nos vivificou. E outra, ele da vida, da morte para a vida. A dívida também ela foi cancelada. Ele fala no versículo 14, havia uma dívida impagável, não tinha como você pagar isso. Mas ele mudou essa situação de devedor para aquele que quitou a dívida, ou que teve a sua dívida quitada. Você devia, havia documentos, havia imposições, havia ali no mundo espiritual coisas, ou seja, uma dívida que você e eu jamais conseguiríamos pagar. Nosso nome estava no SPC, no Serasa do inferno, nas regiões espirituais. E Jesus foi lá e pagou. Quanto é que o Zé deve? X. Está pago a dívida dele. E pega o papel e rasga aquele documento que era contra você, que era contra mim. Então ele mudou essa situação. Que coisa maravilhosa. A dívida de pecado. E o que nos restava eram as prisões eternas, porque não tínhamos condições alguma de pagar essa dívida. Aleluia. Então a dívida ela foi cancelada, havendo riscado a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz. Então nossa esperança não está em nossa capacidade de pagar a dívida, mas na obra consumada de Cristo. Tem gente que ainda quer pagar a dívida dele. Como? Querendo fazer os rituais, querer observar as práticas da lei, querer praticar ainda a circuncisão. Isso são tentativas de querer pagar a sua dívida, mas ninguém consegue pagar isso.
E nós temos o nosso coração circuncidado. Foi Ele que fez isso, nos chamou para essa vida com Ele. Então, nossa esperança não é na capacidade que nós temos, mas naquilo que Ele fez por nós, e é perfeito. Qualquer tentativa de acrescentar algo à sua salvação, você já está errando. Qualquer tentativa de querer complementar a obra de Cristo, você está entrando por um caminho de maldição. Qualquer tentativa de tentar dar uma melhoradazinha nisso aí, você só vai complicar o negócio. Nós temos estudado na escola bíblica dominical a vida dos patriarcas, né? E nós vimos trabalhando e nós percebemos quantas coisas erradas eles fizeram, a tentativa de ajudar Deus no plano que Deus tinha para ele, nas promessas que Deus tinha. Deus tinha promessa com Abraão foi tentar ajudar, atrapalhou o negócio. O Isaac tinha promessa, foi tentar ajudar, atrapalha um pouco o negócio. O Jacó, então, esse que fez uma bagunça mesmo com muitos exemplos do vô, do pai, e aí ele começou fazendo atrapalhada ainda, na tentativa de ajudar, foi só atrapalhando o negócio. Não vai fazer isso no plano de salvação. Tenta fazer, você vai ver onde é que vai dar isso. Não vai ficar bom. É isso que Paulo está falando aqui. Não precisa acrescentar nada. Nosso estado já foi mudado. Você não deve nada. Se alguém chegar a bater na porta da sua casa, você tem que guardar o sábado. Mentira. Você tem que praticar as festas. Mentira. Você tem que observar isso, aquilo outro. Mentira. Não creia. Triunfo de Cristo, e despojando-se os principados e as potestades, nos expôs publicamente. Deus triunfou em si mesmo. A cruz que parecia ali o fim, a derrota, na verdade revelou a vitória de Jesus Cristo de todos nós. Paulo deixa bem claro que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores contra principados, potestades, fome, nudez, dificuldades, as tribulações da vida. Nós somos mais que vencedores e não precisa acrescentar nada à obra do Senhor Jesus, porque ela foi perfeita e é perfeita. Glórias a Deus. Amém? Então não permita que questões religiosas substituam Cristo. Paulo menciona comida, bebida, festas, lua nova e sábado. Essas coisas eram só sombras. A realidade é Cristo. Então, eles falavam, vocês têm que observar isso, sábado, a lua. Paulo, não precisa. Isso eram só sombras. Aqui nós estamos vendo aqui a sombra do pastor José. Está vendo aqui? Então, comidas, festas, eram só sombra. Cristo é real. Isso aqui é a sombra do pastor José que vocês estão vendo. Esse aqui é o pastor José. Isso aqui não muda nada, a sombra não muda nada, não vai interferir nada na sua vida. As comidas, as festas, as tradições, a observância disso ou daquilo, na lei, na cultura judaica, não muda a sua realidade, mas Cristo é real e Ele muda. E Ele que mudou, Ele que te deu vida, e vida em abundância. Glórias sejam dadas no nome do Senhor. Então, não deixe que ninguém o prive do prêmio da salvação. Paulo alerta contra a falsa humildade, a culpa a anjos, a visão, as experiências místicas. O problema central é abandonar o cabeça que é Cristo. Então ele fala, cuidado com essas experiências, cuidado com o misticismo, cuidado com essas coisas, porque senão vai levar o povo à ruína, à destruição. Então olha o verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseado em visões, infatuados, sem motivo algum, sua mente carnal, e não retendo cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se você for observar, dá atenção a esses grandes testemunhos espalhafatosos, porque vem assim, não, porque eu tive uma experiência assim, que não sei o que tem. Cuidado. Dá um místico. Tem gente que chega em certos ambientes e fica... Há um tempo atrás eu ouvi dois pregadores conversando.
Aí ele falou assim: eu não preparo mensagem, não. Eu não preparo mensagem. Quando eu chego na igreja, eu olho para a mulher do pastor. Então, quando eu olho para a mulher do pastor, eu já sei o que eu vou pregar. Olha esse negócio desse, irmão. Entendeu? Que vai olhar de um dia, dependendo da cara da mina, do dia que tiver. Mas não está todo mundo perdido. Ele não prega de acordo com o que está escrito na palavra. Está pregando no que ele imagina o que a mulher está passando. Aí não dá. Tem uns que assim chega e olha como é que está o ambiente, e aí ele vai pregar dentro daquilo ali. Irmão, é dentro do que está na palavra do Senhor. Amém? Ou não amém? Amém ou não amém? Nós estamos caminhando já. Então, regras humanas não produzem a verdadeira santidade. Tá? Não manuseis, não proveis, não toqueis. O legalismo pode controlar comportamentos externos, mas não transforma o coração. Não transforma o coração, manipula o ambiente externo, tem até aparência de piedade, parece santo, mas não tem poder algum. Paulo fala, verso 23, não tem poder algum contra a sensualidade, ou contra a carne, contra a natureza. Essas coisas em si são até bonitinhas, tem uma aparência de um poder, mas quando realmente manifesta a natureza, essas coisas não têm poder sobre a natureza carnal. O que muda o homem, o que muda o interior do homem é o Espírito Santo, é a palavra dele, que penetra o mais profundo. Amém? Fechando aqui, irmãos, as grandes verdades, Colossenses capítulo 2, Cristo é a fonte da verdadeira sabedoria, Cristo deve ser o fundamento da nossa vida, Cristo é suficiente para o cristão, Cristo nos deu vida nova, Cristo cancelou a nossa dívida, Cristo triunfou sobre os poderes das trevas, Cristo é a realidade para a qual as sombras apontavam, Cristo é a cabeça da igreja e as regras humanas não podem produzir a verdadeira santidade, ou seja, todas essas estratégias humanas, todas essas regras humanas, essas vãs filosofias, como diz o versículo 23, não tem poder algum sobre a natureza. Que Deus tenha a misericórdia. Então, Colossenses 2 nos chama plenamente a confiar em Cristo. O mundo oferece as suas vantagens, filosofia, né? A religião oferece regras, o misticismo oferece experiência, o legalismo ele oferece obrigações, mas Paulo nos apresenta uma palavra, que é Jesus Cristo, suficiente. Nele estão os tesouros e toda a sabedoria que nós precisamos. Confia em Cristo, vigia, não seja iludidos, porque nós estamos entrando em um período, preste atenção aqui, já estou fechando, nós estamos entrando em um período em que vai se multiplicar assustadoramente o engano, e você é responsável por sua fé. Nós estamos entrando em uma era onde muitas pessoas vão ser levadas por falsos ensinamentos, não só naquela época. Satanás, por saber que lhe resta pouco tempo, Apocalipse nos fala isso, ele vai investir assustadoramente contra a igreja do Senhor, ao ponto de fazer fogo descer do céu. Tem muitas pessoas falando por aí afora, de sinais, de prodígios, né? Pegando aí que nós somos aqui terráqueos, ou uma obra de uma civilização mais avançada que foi colocada aqui, que nós vamos ter uma interferência de extraterrestre. Está acontecendo isso aí. Há pastores que estão pregando sobre isso, mas a palavra de Deus fala para nós vigiarmos. Vigia, porque vai ficar ruim daqui para frente, tá? A IA está aí, dominando, ela vai controlando tudo, e nós devemos estar atentos. Esse povo está mexendo com as trevas, é o demônio que vai agir, que vai operar aqui neste lugar. E vigia, porque vai surgir muita coisa aí, tá? E aí pode te afastar de Cristo.
que Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, que nós venhamos vigiar, venhamos estar atentos. Livra-nos dos laços, das armadilhas, livra-nos do engano, do misticismo, do falso ensinamento, livra-nos dos falsos pregadores, livra-nos das falsas lideranças, ó Pai, e que venhamos estar atentos e entender cada dia mais que Cristo é suficiente, que só Cristo basta, que eu não preciso de nenhuma experiência transcendental a não ser do Senhor sobre as nossas vidas, que nós não precisamos praticar certas obras, porque a obra já foi feita, que é Cristo morrer e ressuscitar. Que venhamos guardar isso nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos aos avisos da semana. Aleluia.